para nós chegar à salvação. O que é a salvação? A salvação é no dia que Cristo vir buscar a sua igreja, nós já estamos selados pelo próprio Jesus, já fomos comprados por Jesus, nós já vivemos uma vida com Jesus. E só a salvação, ela já inicia no primeiro ato que nós temos, quando nós cremos. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado, ou será condenado, depende da versão bíblica que você vai olhar. Nós estamos então entrando num estudo sobre proselitismo. Depois você vai entender o porquê. Então, nessa programação, né, que você sabe, a qual todos nós somos discípulo de Cristo, e provavelmente você que está me ouvindo é um discípulo de Cristo, e assim está aprendendo para botar em prática aquilo que Cristo quer para a sua vida. Então, quando nós falamos em prosélito e proselitismo, nós vamos ter que voltar no Antigo Testamento e relembrar lá nos Atos de Israel, nos Atos dos judeus. E o proselitismo lá naquela época, ele nada mais era que estrangeiros que ficavam adeptos da nacionalidade, da religião, de tudo aquilo que os hebreus, ou que os israelenses, o povo do judaísmo posteriormente, eles se adequavam àquilo ali. Porém, a forma em que lhes era imposta de que eles fossem participar daquela religião era um pouco diferente. Agora você vai entender sobre o que eu estou falando. Tem chegado agora o irmão Ziel aqui para nos dar um reforço ali, e o irmão Jean também já está lá se preparando para entrar aqui na programação. E agora, enquanto os irmãos se preparam, eu estou explicando para você o que é o proselitismo. Você que está aí na audiência já ouviu falar nisso? Responda aí, faça um comentário, marque alguém. Nós vamos trazer sempre alguma mensagem atualizada, né? Muitas vezes as pessoas nos perguntam o que é isso. Então eu resolvi trazer hoje à luz. Então, prosélitos é tratado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento ele tinha uma conotação diferente, uma relação diferente. No Antigo Testamento eles eram pessoas estrangeiras, eram enxertadas, né, no meio judaísmo, no meio do judaísmo, no meio do povo, e assim eles ficavam ali agregados. Porém, eles nunca seriam da sua própria nacionalidade, eles nunca seriam reconhecidos exatamente como judeus. Você pode observar que muitas vezes nas escrituras do Antigo Testamento, ele fala assim, até mesmo no Novo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: frígidos e panfílios, egípcios, habitantes das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como prosélitos. Ou seja, ele está tratando os prosélitos que participavam muitas vezes do judaísmo, muitas vezes participavam de alguns atos, e eles nunca eram reconhecidos como propriamente judeu. Você pode ver que tem uma diferença. Então esses prosélitos eram aqueles que seguiam os judeus, ok? Na etimologia da palavra, meu irmão, no grego, nós vamos falar que eles são prosélitos, mesmo assim como se pronuncia, porém com Y. Mas o significado principal significa estrangeiro ou converso. Ele deriva do verbo proselitein, que significa vir para, se aproximar de. E agora surge uma pergunta: mas então o que há de errado com prosélitos? O que há de errado? Não é um seguidor, não é um que se aproximou, não é um estrangeiro? Agora, posteriormente, você vai conseguir compreender juntamente comigo. Ou seja, estrangeiro
ele é usado para descrever alguém que se junta a uma comunidade israelita e adota a fé judaica. Por exemplo, em Mateus 23:15 diz assim: Ai de vós, fariseus e mestres da lei, vocês percorrem o mar e a terra para fazer prosélitos, e quando ele se torna prosélito, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Outra tradução vai nos dizer: vocês percorrem o mar e a terra para ganhar prosélitos, e quando o ganham, fazem-o 2 vezes mais digno do inferno do que vocês mesmos. Ou seja, quando nós estamos entrando aqui sobre prosélitos, estamos falando sobre discípulos, e estamos falando que somente o discípulo vai conseguir adentrar o reino dos céus, nós estamos falando aqui de algo muito importante para que você possa discernir sobre o proselitismo e sobre o discipulado, sobre o discipular. Tanto o prosélito quanto o discípulo. E você vai ver que o que significa discípulo? Aprendiz. Mas e não é parecido? O discípulo não é alguém que vem de fora e adentra uma nova religião e adota o cristianismo na sua vida? Calma um pouquinho, meu irmão, que você vai compreender onde que eu quero chegar. Então, quando nós estamos falando de prosélito do Antigo Testamento, que eram essas pessoas, e elas nunca eram reconhecidas como cidadãos ali, eles nunca tinham os mesmos direitos dos judeus, eu estou falando que eles eram simplesmente, muitas vezes, somente conchavos políticos, que eles eram muitas vezes somente encostados ali para poder desfrutar de algumas coisas que a religião o ia assim ser lucrativo. Nós temos no Antigo Testamento, que eu não vou adentrar no mérito aqui, vou ir rapidamente para o Novo Testamento, a qual Jesus está falando em Atos dos Apóstolos que os judeus caminhavam mar e terra para conseguir prosélitos, ou seja, eles iam, muitas vezes agiam de violência, de enganação, e usavam algo que a pessoa precisava, algo do ego da pessoa para ganhar para si. E aí você pode pensar, mas eles queriam expandir a sua religião, eles queriam aumentar o número populacional do judaísmo, mas eu não estou entrando nesse mérito, porque isso daí eles faziam a qualquer preço. E é isso que eu quero chegar, a diferença entre um prosélito e um discípulo. Quando nós estamos falando de Cristo, Cristo nunca disse assim: trazei para mim um prosélito. Porque eram estrangeiros que se convertiam, ok, mesmo contexto de prosélito. Quem eram os prosélitos? Os forasteiros que aderiam à religião judaica. Mas agora, num cenário de Cristo, forasteiros que entravam no mérito cristão, eles não eram chamados de prosélitos. Por quê? Porque eles viravam discípulo. E aí você vai ver a diferença de prosélito e de discípulo. O prosélito, ele nunca era reconhecido parte de. Ele sempre era um forasteiro, ele sempre era um encostado, ele sempre era algo que não precisava ser muito entranhoso, ele podia ser superficial, ele podia somente seguir, observar, e ele teria alguns benefícios, assim como muitos números e volume e inchamento. Mas ao contraponto disso daí, nós vemos Jesus dizendo assim que vocês percorrerão, mar e terra para conseguir um prosélito. E conseguindo, o faz 2 vezes mais merecedor do que a vós mesmo o inferno. É coisa grave, meus irmãos, você que está ouvindo. Então, meu irmão, não é uma ideologia que eu vou implantar na cabeça de alguém. Não é um ensinamento de pessoas que eu devo de fazer alguém seguir. E o prosélito, ele era feito assim, de regras. Ele tinha que observar o que dizia na lei do judeu, o que ele conseguia fazer, aparentemente ele faria, e ali ele era um prosélito, seguia a sua vida ali e nunca se tornava um discípulo. E o que eu quero falar para você é que quando Cristo nos chama, ele não nos chama para algo superficial, meu irmão.
E quando você está ensinando alguém, estou falando para você, você tem que ensinar as coisas bíblicas, porque senão você vai formar um prosélito, porque ele nunca vai fazer parte com Cristo. Ele vai seguir a religião, ele vai cantar nos corais, ele vai adentrar muitas vezes as escolas, ele vai caminhar, ele vai fazer e acontecer, ele vai transparecer muitas vezes religiosidade, ele vai transparecer muitas vezes espiritualidade, mas o seu interior, quando ele não é bem formado, ele não vai ser chamado de discípulo, porque o discípulo ele precisa aprender do seu mestre. O discípulo ele precisa viver aquilo que o mestre está ensinando. E hoje eu te digo que aquilo que o mestre nos ensina, ele está na palavra do Senhor. Ele está na Bíblia, a Bíblia é clara, meu irmão. Se você abrir ali, se você abrir Atos dos Apóstolos 2 e começar a ler, você vai esclarecer a sua vida. Se você pegar um livro de Ezequiel e começar a ler pausadamente, cronologicamente, observar e buscar fontes claras e retas, não fontes viciadas, como eu costumo falar, você vai se tornar um discípulo de Cristo, você vai ser liberto das amarras religiosas, assim como eram os judeus. Eles fabricavam aqueles prosélitos, e os prosélitos seguiam uma religiosidade, e aquela religiosidade não produzia neles salvação, porque eles eram mal formados, não conheciam a verdade. Eles eram informados até um pedaço, mas a verdade, o porquê das coisas, o próprio Deus não lhe era apresentado práticas religiosas. Quantos de nós vivemos na nossa vida caminhando como um prosélito e nunca tinham sido reconhecidos por Cristo como um verdadeiro discípulo? Mas no momento em que nós abrimos a Bíblia, nossos olhos caem e as escamas saem do nosso olho, nós nos tornamos um discípulo de Cristo, e ali não há quem nos desintegre de Cristo. A Bíblia diz assim: e quem pode nos separar do amor de Cristo? A perseguição, a nudez, a tristeza, o que pode? A fome? Nada. A Bíblia nos diz: nada pode nos separar do amor. Por que a Bíblia fala isso, meu irmão? Você que está ouvindo. Porque Cristo não quer prosélitos. Os prosélitos, 2 vezes mais merecedor do que os ensinadores dos prosélitos. E eu louvo a Deus pela misericórdia do Senhor de ter me alcançado e eu ter saído desta bolha de prosélito. E hoje nós somos esclarecidos, e você que está me ouvindo, o seu olho pode cair essas escamas e você se libertar da religiosidade e seguir. Eu não tô aqui abrindo motim contra domicílios religiosos, domicílio eclesiástico. Não, eu estou falando que você pode seguir numa igreja, mas que os seus olhos podem ser abertos e você seguir a Cristo em uma igreja e deixar de ser um prosélito, deixar de ser um seguidor de proselitista. E observar a Bíblia. Sabe o que os proselitistas faziam no tempo do Antigo Testamento? Eles implantavam práticas que se adequavam com o gosto daquele que estava ouvindo o que eles estavam falando. E muitas vezes, quando não funcionava, eles implantavam por violência que eles fossem aceitar o judaísmo, porque senão eles não tinham participação nas coisas políticas daquela região. Então isso é grave, meu irmão. Quando nós somos condicionados a olhar somente por um lado e não ter um esclarecimento daquilo que é a verdade, nós estamos nos tornando um prosélito. Porque o verdadeiro discípulo, ele quer se ligar ao mestre. Ele não fica condicionado. Então você que aprende comigo, você vai sempre ouvir. Você que aprende com os irmãos que nós conhecemos, você vai ouvir: busque na Bíblia a verdade. Nós não dizemos assim: nós somos o dono da verdade, não olha para A, para B, não escuta C, não. Nós dissemos assim: olha e escuta todos, mas abre a sua Bíblia e confere. No dia vindouro, para aqueles que não aceitam Cristo dentro do seu coração, no dia vindouro para nós que vamos para a salvação eterna com Cristo, neste dia não vai ter desculpa de falar assim: mas me ensinaram errado.
Não importa, você tem a Bíblia na sua mão. E hoje nós temos condições, nós temos Bíblia digital, nós temos Bíblia de papel, nós temos Bíblia ilustrada para criança, nós temos Bíblia, isso é louvável, porque no dia da condenação não vai ter desculpa. Não vai haver misericórdia quando Cristo vir. Daqui a pouco o irmão vai entrar nesse mérito. O que eu estou falando para você é que você cuide para ser o verdadeiro discípulo e formar discípulos verdadeiros ligados a Cristo, não à religião. Nós estamos aqui hoje e pode ser, meu irmão, que nunca mais você nos veja. Pode ser que nós sejamos eliminados da terra dos viventes, mas nós fechando nossos olhos aqui, nós vamos acordar com nossos olhos e consciência com Cristo. Essa esperança é que nos faz nós viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele não é fácil. Ele não é de acordos políticos, não. Ele não é de aparência. Ele não é superficial. Ele não é de oba-oba. Ele é de sacrifício. E quando nós falamos em sacrifício, a Bíblia me diz aqui, ó. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, meu irmão. Aleluia. Olha só o que Deus nos fala em Lucas 14. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe e a sua mulher e seus filhos e seus irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui ele não está dizendo não pode ser meu prosélito, não, ele diz discípulo. Por quê? Porque se passa de discípulo é prosélito, se não é discípulo é prosélito. Então se você observa homens, se você observa a condição da sua religião, seja qual for, se você observa a norma feita por homens, você está arruinado, você não é um verdadeiro discípulo, e sinto muito lhe dizer. Me perdoa pelas palavras duras, mas Deus vai cobrar de mim pelas oportunidades que eu tenho tido, se eu não falar a verdade. Se eu não falar a verdade naquele dia, se abrir os livros. E a Bíblia fala que aqueles que se acharem em falta, grande prejuízo terão. E eu não quero ser condenado por não falar a verdade. Eu prefiro morrer do que recusar a verdade. E aqui quando diz assim... Portanto, aquele que vem a mim e não odeia, aqui essa palavra odeia, meu irmão, não é um ódio, e sim, escolhe a mim antes de. A palavra original, ela não vai dizer odeia, porque é uma transmissão. A palavra original do grego é missen. Missen quer dizer, o verbo tem um significado mais amplo que o ódio, diz assim, desprezar, desentimar, ou seja, escolher a Cristo primeiro. Aquele que não escolher a Cristo primeiro, de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos e seus irmãos e irmãs e própria vida. A Bíblia diz aquele que tentar poupar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, este achará. E é nesse contexto, meu irmão, aqui, nós somos principiantes, somos para a vida inteira, até o último dia que Cristo vir, eu serei um principiante, serei um buscador da verdade. Mas para aqueles que estão aí no oba-oba, que estão aí no troca-troca de marido, de esposa, que estão aí maltratando seus filhos, que estão aí maltratando a sua família, eu já sou antigo, olhador das Escrituras e discípulo de Cristo. Já sofri nessa caminhada, meu irmão, desde 2006, 7, 8, 9 e até 2025. E se Cristo não vir, 2026 estarei sofrendo pelo amor a Cristo. Quantos passaram adúltero na minha frente? Quantos passaram aí e abandonaram as suas famílias e hoje retornam com as famílias novas e são aplaudidos? Quantos, meus irmãos? Hoje Deus está falando aqui através da minha vida. Pode ser a última vez que você vai ouvir eu falar. E aqui neste lugar. Pode, meu irmão. Existem as éticas que não tem nada a ver com amansar o pecado, não. A ética é viver uma vida correta na presença de Deus. A ética nos traz a ter a esperança em Cristo, não a esperança num cargo, não a esperança num tapinha nas costas, não.
Eu estou me lixando. Para isso, eu tenho Jesus na minha vida. E quando eu penso assim, eu não preciso de ninguém para me fazer o mal, porque já tem muitos. Eu preciso de um ombro amigo hoje. Você que está ouvindo aí, se você está, quem sabe aí, ó, pensativo, quem sabe algum sistema religioso te bateu, te esmagou, quem sabe aí você se pensa o último, que não tem mais condição, não. É esse que o Senhor chama. Eu quero falar para você que quando Davi foi à peleja, Davi, em momento algum, foi escolhendo os estrelinha. Em momento algum ele escolheu os guerreiros que eram os top, que eram os que tinham mais seguidores, que eram os que falavam mais alto, mais rouco, mais gritão. Não! Ele escolheu os piores que tinham. E a Bíblia diz que Deus escolhe aqueles que não são. Hoje eu te digo, eu não sou, para confundir os que são. Então aqueles que são olham para a nossa vida e pensam assim, como é que ele pode alcançar isso daí ou não? Porque são corrompidos, porque são prosélitos e fazem outros prosélitos. E Deus, o corte de Deus está próximo. Deus vai agir, meu irmão, drasticamente. Se você observar hoje os estudos, você vai ver que tudo está se enquadrando para a vinda de Cristo. E é isso que nos consola, de viver uma vida separada para Deus. Se você está ouvindo, quem sabe esse irmão é muito radical. Muito radical. Então você pegue a sua esposa e viva com ela e cuide dos seus filhos. Eduque o seu filho. Não olhe para o filho do outro e almeja a família do outro. Por que eu posso falar isso, meus irmãos? Você que me ouve. Eu já ouvi pessoas falar assim, mas quem é essa moça? Quem é essa daí? Uma mulher casada. E hoje vivem junto. É fácil e são aplaudidos. Mas aqueles que têm a mesma esposa, aqueles que desde um bairro lá que ninguém gosta, Mascarenhas de Moraes, um bairro duro, como falam também lá do Monte Carmelo, bairro duro é para aqueles que não oram. Desde lá a gente vem trabalhando para Cristo, para Cristo, para Cristo. Não temos plaquinhas. Em alguns lugares que eu passei, foi dado, irmãos, tipo, como é que eu posso falar? Placas de funcionário do mês, assim, digamos assim. Foi distribuída a vários irmãos, a todos, digamos assim, todos os obreiros que tinha num lugar. E você acha que eu recebi essa placa, irmão? Graças a Deus não, irmão. Porque eu não estou aqui para receber aplausos, eu não estou aqui para receber palpação nas costas, não, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me chamou. E quem me chamou foi Cristo. E esse não me deixa sem respaldo. Esse não me deixa de mão abanando. Esse já me prometeu. E o que ele me prometeu, homem nenhum consegue arrancar. Na terra e no céu. Nenhum consegue me desviar do meu propósito. Então você que está ouvindo, entenda a diferença de prosélito para discípulo. E hoje eu me condiciono aqui, mostro para os irmãos o que é um discípulo, para que os irmãos venham a seguir. Nós vamos ouvir, né, a saudação do irmão Osiel, e depois a saudação do irmão Jean, e aí o irmão já vai poder entrar no estudo ali de escatologia. Por que eu fiz essa introdução? Para que você esteja preparado para os dias vindouros e não findouros. Então está conosco aqui o irmão Cláudio Pereira. Diz a paz, irmãos, ótima e abençoada programação, em nome de Jesus. Quero homenagear a minha sobrinha Glória Quirino, que está completando 15 anos. Que Deus abençoe a vida desta jovem sobrinha desse irmão Cláudio Pereira, né? Que Deus, cruz alta, que Deus derrame uma chuva de bênção na sua vida e que as bênçãos do Senhor acompanhem a sua caminhada, não só nesse dia de aniversário, mas para sempre, para toda a sua caminhada. Também está conosco aqui Alex Sandy, diz a paz do Senhor, aqui na Chapa Quente, na audiência. Deus abençoe, irmão Alex, lá da lancheria Chapa Quente. Que Deus abençoe esta família, sua esposa Valéria, a sua filha, as suas duas filhas, né, que estão aí aprendendo de Deus e se relacionando com Deus, né? Deus tem
tratado com esta família. Também está conosco a irmã Ercília Morel, diz: a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, na audiência dessa programação, que é uma bênção. Muito obrigado, irmã, pela participação. Irmão Alexander também, irmão Cláudio, muito obrigado por cada um de vocês. Também que está a irmã Helena Soares, diz assim: a paz do Senhor, meu irmão, na escuta em mais um tremendo estudo. Deus abençoe a vida da irmã Helena, né, nossa tradutora de Libras, né, intérprete tradutora. Agora nós vamos ter que alugar a irmã para isso agora. Agora ela vai ter que nos ajudar. Deus abençoe, né, brincadeiras à parte, né, irmã? Que Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. O seu esposo também, a sua família, que Deus venha agir para o seu bem nessa tarde. Então, irmão, vamos escutar uma saudação pelo irmão Ziel. E a saudação do irmão Jean já vai ser uma saudação e já entrando no estudo aí, irmão. A paz do Senhor, irmão Ziel. Aleluia. Paz do Senhor, irmão Fraim, irmão Jean, os irmãos que estão na escuta. E glória a Deus, né, irmãos, por nos permitir que nós estejamos aqui também para aprender também, né, sobre as escrituras. E para falarmos também, né, irmãos, do que está escrito ali, do que vai vir, como o irmão Fraim estava falando ali sobre o proselitismo, né? E a Bíblia fala muito disso, e eu estava vendo ele falar e vendo umas passagens bíblicas, né? E antes de eu passar para o irmão, gostaria de ler também aqui na Bíblia, né, onde diz, e boas partes dela é no começo da igreja, no livro de Atos, né, como o irmão também leu ali em Atos 2, mas tem outras passagens também no livro de Atos dos Apóstolos 13, Atos 13, 43, diz assim, 42, diz assim: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, né? Eles demonstravam um interesse pela palavra, né, que os discípulos vinham ensinando. E aí no 43 diz assim, ó: e despedida a sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram, prosélitos religiosos, né? A palavra que eles tinham ouvido tinha transformado eles, porque aqui diz assim, ó: seguiram Paulo e Barnabé, seguiram os discípulos de Cristo, né? Os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Sair de uma religiosidade e permanecer na graça. Aí no 15, a gente vê o que eles fazem, o falso ensinamento deles, né? A gente sabe que o Evangelho ele nos liberta, ele nos traz ele nos traz liberdade, né? Não a liberdade de fazermos o que quisermos, mas nos liberta de uma escravidão, nos torna livres. E ali no 15, assim, diz assim, começa Atos dos Apóstolos também, 15 começa assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme ensinados por Moisés, não poderão ser salvos, né? Continuavam debaixo de um jugo, de uma escravidão, colocando como se eles pudessem se ajudar a ser salvos, permanecer, fazer algo, porque senão não seriam salvos. E aí vai contra a Bíblia, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que a salvação não é por obras, não é por que eu faça. Outra coisa que ela não é por merecimento, é Deus quem opera ela em nós. Né? E aí em João 8:31 diz assim: disse Jesus aos que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha